Os trabalhadores só têm a ganhar com uma sociedade mais humana e que pode nos colocar diante do futuro com uma perspectiva muito melhor do que aquela que hoje o capitalismo nos oferece. Aproveitando a passagem do candidato do Partido Comunista Brasileiro, Mauro Iazzi, aqui pela cidade de Florianópolis, onde recebeu a imprensa e também visitou a comuna Amarildo, lá em Águas Mornas, nós realizamos com ele uma entrevista, onde nos conta como foi a sua aproximação ao Partido Comunista Brasileiro e também as propostas que o PCB tem para o Brasil. Foi o primeiro partido que eu militei, eu estava entrando na universidade, por volta de 78, 79, vinha de grupos de teatro, onde nós fomos informados meio brutalmente que existia uma ditadura ainda no Brasil, que tinha textos que podiam e textos que não podiam ser apresentados. E a partir daí fui me aproximando do Partido Comunista, naquele momento a luta pela anistia, naquele momento da redemocratização. Mas logo em seguida acabei saindo junto com Prestes, naquela divisão que se deu no partido naquele momento, e diante da opção de Prestes não criar um novo partido, eu optei por ir para o PT. Participei da criação do PT, militei no PT até 2004, quando a linha pela qual o PT optou por construir sua governabilidade, a linha que apontava de governo, nos fez romper com esse partido, e aí eu regresso ao PCB em 2004. E como é que é estar num partido comunista, num mundo onde tudo diz que o comunismo é uma experiência fracassada e que não tem sentido mais essa palavra? Primeiro, muito legal, porque é um partido de 92 anos de história. E para o bem ou para o mal, isso é uma experiência muito grande, que aglutina gerações de lutadores, uma prática social, uma importância histórica muito grande. Eu senti isso ainda quando estudante de História, quando tinha que dar aula, já começando a dar aula, pegar um livro do Brasil, correr e ver aquilo desde a coluna Prestes até o golpe de 64, uma presença tão marcante de uma organização política que ali também estava viva naquele momento. Então, primeiro é uma coisa que tem essa história que ainda que tenha um peso, que a gente tem a responsabilidade de explicar muita coisa, é também uma bagagem muito grande. Agora, o mundo de hoje, veja, as coisas estão mudando muito rápido. Se por um lado ainda existe esse peso em que a nossa tradição precisa acertar contas com o passado, precisa explicar uma série de coisas, é também um mundo em que aquela dicotomia da Guerra Fria, aquele preconceito, acabou se diluindo um pouco. Então, a experiência que a gente está tendo da campanha, a experiência que a gente tem da construção política, dá para perceber que na base social, nos trabalhadores, isso já se diluiu muito. Se reforça por conta da própria despolitização do contexto que nós estamos. A conjuntura brasileira sofreu um processo grande de despolitização e de uma emergência de um pensamento de direita. Então é evidente que junto com essa retomada de um pensamento de direita, para a qual qualquer coisa é comunismo, a gente é lembrado novamente com essa certa ameaça. E aí ligado às experiências da Venezuela, a gente não consegue responder nada na pergunta que alguém não pergunte, mas e Cuba? E você tem que explicar sobre Cuba. Mas a gente lida isso com muita tranquilidade, porque a gente acredita que os grandes problemas do Brasil não vão ser enfrentados a golpes de preconceitos ou dicotomias fáceis. As coisas são mais complexas e nos dá a oportunidade de responder, de trazer questões sobre a experiência socialista, sobre o que está acontecendo na América Latina hoje, processos com os quais a gente se identifica muito. E que não se vai copiar modelos de nenhum país, porque a nossa realidade é outra. A gente, nenhum processo de transformação social pode ser a cópia ou a transposição de nenhuma outra experiência. É uma base sobre a qual a gente se apoia, inclusive para conhecer e enfrentar os desafios de maneira diferente. Agora, todo processo de transformação, todo processo de revolução parte de uma compreensão da formação social onde a gente se encontra. E o Brasil tem características muito peculiares que precisam levar em conta nas transformações. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma base, você tem uma experiência histórica que a gente não relega.
É muito ruim essa postura diante da experiência socialista do século XXI, de tentar relegá-la em bloco, né? O Lukács tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: ser socialista, mas não ser o socialismo que vingou no século XXI, é como se você gostasse do seu filho desde que ele não tivesse orelhas tortas. É uma experiência histórica. Enquanto experiência histórica, com seus acertos e seus erros, é a base da nossa experiência. Marx já escrevia lá no Capital que a única coisa que é pública, de fato, é a dívida. A única coisa socializada no capitalismo contemporâneo é a dívida, né? Nós temos certeza que a dívida hoje é mais do que um simples desacerto momentâneo que gera um passivo a ser acertado. Ela é um mecanismo de transferência de renda, ela é um mecanismo de captura da riqueza dos povos do terceiro mundo para um centro do sistema imperialista. Uma captura de um capital financeiro parasitário sobre as atividades produtivas de um país. E isso se expressa claramente na dívida pública brasileira, né? Você tem os credores da dívida pública brasileira controlam hoje 42% do fundo do fundo público do Brasil, né? Quer dizer, no orçamento público já de cara 42%, 43% fica comprometido com isso. Com pagamento de juros e serviços da dívida. Nós temos certeza que essa dívida já foi paga algumas vezes. Ela é, na verdade, uma fonte contínua de enriquecimento de pequenos grupos monopolistas financeiros, com ramificações muito grandes na economia e internacionalmente, que capturam a riqueza do país e por aí impedem que isso seja investido onde seria necessário, né? Por isso que a gente propõe o não pagamento dessa dívida. Auditorias ou qualquer outra forma que fosse necessária, nós vamos nos dispor a fazer. Mas temos absoluta certeza que um levantamento sério dessa dívida nos imporia uma postura diferente daquela que é hoje praticada. E mesmo considerando a existência dela, nós acreditamos que a discussão do fundo público deve ser feita por outros critérios, né? Não esse que coloca primeiro os encargos financeiros e o que sobra divide entre as áreas. E sim o inverso, né? Começar pelas prioridades e aí a gente vai discutir a dívida naquilo que for possível, né? Uma outra questão que há muita dúvida dentro do programa do PCB é a questão do poder popular. Como Sim. é que isso se organizaria num país ainda capitalista? Então veja, dos pontos de partida nosso é que para desmercantilizar a vida, para garantir uma reorientação na economia, essa forma de tomada de decisão, a estrutura política do Brasil, ela não permite essas transformações. Pelo contrário, é uma estrutura quase de garantia dos limites dessa ordem que aí está, né? Me refiro aí ao presidencialismo de coalizão, a relação com o Congresso, a divisão de poderes. Ela é uma sistemática que foi eficiente para garantir a transição da ditadura militar para um regime civil, mantendo os mesmos interesses de classe. Portanto, nós apostamos no poder popular. O que quer dizer isso? Que nós não acreditamos numa reforma política cosmética, né? Não é a mudança da engenharia política, o voto nominal ou o voto em lista, o voto distrital ou o voto proporcional, que iria alterar de fato essa característica do poder no Brasil. Nós temos, na verdade, hoje uma sistemática eleitoral, partidária, governamental, em que os grandes interesses das corporações monopolistas controlam desde do financiamento das campanhas até ter um poder enorme de incidência sobre as decisões de governo na definição de políticas e orçamentárias, por exemplo. Isso acabou criando um conjunto de partidos, né, que na base do presidencialismo de coalizão formam bancadas de sustentação ou de oposição, tornando o poder executivo refém dessas bancadas, né? A moeda de troca de realização disso são cargos no governo, como não há para todo mundo, as emendas no orçamento e o financiamento de campanhas pelos métodos mais variados que a gente tem visto. Para contrapor a isso, é necessário a constituição de formas de democracia direta, que nós avaliamos ter sido uma das demandas que em 2013 emergiram das ruas. Agora, o que é essa democracia direta? Por exemplo, se a gente constituísse órgãos de poder popular eleitos diretamente pelos trabalhadores, nos locais de trabalho, de moradia, de estudo, nos assentamentos da reforma agrária, nos movimentos sociais, era necessário auferir essa vontade popular de forma muito mais direta e precisa, né?
que fosse a base de sustentação de uma governabilidade. A ideia de poder popular é exatamente entrar no debate de qual é a forma de governabilidade. As experiências recentes acreditam que a única forma de governabilidade é aquela que negocia com as bancadas no Congresso, gerando o problema que nós temos hoje. Nós acreditamos que é possível apoiar um governo popular, socialista, que aponta para transformações diretamente na organização popular. Por quê? Porque apesar do Congresso Nacional ser um espaço político instituído, né, na ordem constitucional hoje existente, ele não tem o monopólio da política. Ele não é o único espaço em que a política se dá. E nem mesmo o único espaço legitimado de estabelecimento do direito, da lei. Pelo contrário, tudo aquilo que se expressa no direito antes se expressa na sociedade. Se expressa, por exemplo, nas manifestações que tivemos no ano passado, na resistência dos trabalhadores nas greves. Então é possível um governo popular apoiar-se nessa força popular. Para isso ela precisa se constituir também enquanto instância de poder, que seriam esses órgãos do poder popular, desde o âmbito local, regional, até um poder popular nacional. Não consultivo, não é a nossa ideia dos conselhos consultivos, nem simplesmente homologatórios, como é a coisa dos plebiscitos ou referendos, mas órgãos de decisão mesmo, onde a população, tendo os elementos necessários, possa definir a linha de atuação do governo, a peça orçamentária, né, as prioridades, e com base nisso o governo se apresentar para negociar com o Congresso com muito mais força do que se tornando refém de acordos por cima. Tu acredita que essa ideia ela tem como vingar num país já onde a população está alfabetizada nessa lógica de esperar que as soluções venham de alguém que os representa? Quer dizer, seria necessária uma grande alfabetização política de participação? Seria. Alfabetização é um bom tema. Por quê? Porque a gente às vezes atribui a cultura política de um povo a quase uma naturalidade, né? E nós sabemos que não é assim. Por exemplo, a atual despolitização, a atual desincumbência da população, que acredita que os outros podem fazer por ela, foi paciente e renitentemente construída como prática política, né? Nós tivemos nos últimos 12 anos um processo intenso de desmobilização e apassivamento, onde os trabalhadores raramente, eu diria até quase nunca, foram chamados de maneira autônoma a intervir no jogo político, né? Não se mobilizou em defesa, por exemplo, da previdência pública ou para avançar a reforma agrária, né? Ou para garantir uma demanda popular que uma eventual maioria conservadora barrasse no Congresso. Pelo contrário, desmobilizou a população, apassivou, cooptou os movimentos sociais, tirou da população esse ato direto de intervenção na luta política. Então, às vezes se cobra da população algo que não se oferece a ela, né? A própria educação política mesmo, o próprio debate no seio da sociedade, é uma lógica do deixa que fazemos por vocês, né? É a lógica da representação, da delegação, né? Então é possível reverter isso? É possível com uma prática social, uma prática política, né? Nós vamos começar, por isso que a gente fala que o poder popular não é uma instituição a ser criada, né? Não, votem na gente que vamos fazer o poder popular. É uma construção política que nós apostamos e já praticamos, ela já existe, ela não é um projeto a ser implementado depois de um governo. Ela existe hoje na resistência da classe trabalhadora, ela existe nos assentamentos da reforma agrária, ela existe nas ações de massa, na resistência de diferentes categorias, nas organizações da vida dos trabalhadores, no universo cultural, só que ela ainda existe hoje fragmentada, subordinada, né, enfraquecida diante dessa estrutura política. É necessário um salto de qualidade para que essa cultura hoje germinal, hoje ainda subalterna, assume um caráter protagonista, como em outros momentos da história do Brasil já se ensaiou nesse sentido. Eu faço parte de um coletivo que discute esporte. Sim. O esporte não como esporte de rendimento, esse esporte da medalha, mas o esporte como um espaço de movimento do corpo, de prazer, de saúde. Sim. E tal. E uma das coisas que a gente tem verificado nas campanhas eleitorais é que nenhum candidato tem uma plataforma relacionada à questão do esporte. Especificamente para o esporte, é verdade. Eu queria que tu falasse um pouco o que vocês do PCB pensam sobre essa questão do esporte e em que medida, numa perspectiva de um governo do PCB, como é que o esporte seria tratado? Ó, a gente tem um dos eixos do nosso programa, a gente chama de desmercantilização da vida, né?
e que aponta um pouco para a nossa ideia de socialismo hoje no Brasil. O socialismo não pode ser a mera repetição das fórmulas de produzir mais e distribuir mais equanimemente os produtos de uma sociedade industrial avançada. É, antes de mais nada, uma mudança no modo de vida, né? Uma mudança cultural, uma mudança também social, de costumes, de valores, né? E o esporte, como tudo na sociedade capitalista, foi apropriado, subalternizado pela lógica do mercado. Então, mais do que o esporte, hoje o que nós temos são os grandes eventos, são os grandes eventos esportivos que são plataformas para venda de mercadorias, seja os próprios jogadores esportistas, seja as mercadorias que estão em torno do evento, né? Esvaziando o que é fundamental no esporte, né, que é a sua disseminação, que é a sua prática, né? E que pode até redundar no final dessa linha em condições de esportes competitivos, mas não pode ser a prioridade disso. Não pode ser, e é um espelho dessa sociedade, né? Quer dizer, o esporte é para poucos hoje, para poucos que o praticam, para poucos que o assistem, né? E muitos que o consomem passivamente, numa lógica bem típica da indústria cultural, né? Como já foi teorizado, né? Que é um processo de apassivamento também, né? Você vai botar as pessoas, nem mais o estádio, que era aquele momento de mínima intervenção, agora vira uma arena, onde você fica lá sentadinho, um shopping center, né? E que você assiste lá no campo pelo telão. E nos outros esportes, né? Essa disseminação no esporte de base, naquilo que é o esporte como elemento de interatividade, como elemento de reflexão sobre o seu próprio corpo, né? Como outras áreas também no campo da cultura, fica absolutamente submetido ao balcão de projetos. E essa é uma crítica que a gente tem em várias áreas e acho que serve para o esporte, né? Você não tem mais a lógica do direito, porque na lógica do direito todos têm que ter acesso àquilo porque é um direito de todos. Agora nós temos a luta por projetos, então você se inscreve, compete entre muitas pessoas e quase que é premiado, sorteado com um projeto que tem uma característica de ser precário, por pouco tempo, que não tem continuidade, né? Como as iniciativas que a gente viu do Ministério dos Esportes nos últimos anos, né? São simplesmente quase propagandas, quase iniciativas pontuais, temporárias, que não geram políticas públicas para o esporte. Então, nessa linha da desmercantilização da vida, nessa linha da quebra dessa lógica do evento, né? A gente propõe incluir o esporte dentro dessa perspectiva de direitos, né? E como direito público, universal, de livre acesso e garantido pelo Estado. Você lembra que nas manifestações do ano passado, quando a presidente tentou responder aquilo, dizendo ter ouvido a voz das urnas não, das ruas, né? A presidente incluiu ali o combate severo e lá demonstrou uma lógica, né? Que é a lógica de tipificação penal, né? Eu vou criar tipos penais, o endurecimento penal, e isso vai inibir as práticas. Bom, isso não funciona no combate da segurança pública, na criminalidade, e não funciona também no âmbito da corrupção, né? É evidente que há, a nosso ver, uma ênfase na denúncia moralista da corrupção e esquece de ver a corrupção sistêmica. Quer dizer, não há corruptos se não houver corruptores. Esse recente caso da Petrobras é exemplar, né? Quer dizer, o escândalo da lista é como que a Petrobras dividiu ali um certo bolo de recursos que foi auferido dando vantagens ou facilitando empresas para que elas pudessem ter contratos com a Petrobras, que nós sabemos que é um filão disputadíssimo, né? Então, ao monopolizar esse setor e vender facilidades de contratos para certas empresas, se aufere um certo recurso e depois vai ser distribuído. Ao nosso ver, a corrupção não é essa distribuição, por que uma empresa dessa ofereceu isso para poder oferir uma certa vantagem, ou uma prioridade numa licitação, ou num contrato junto à Petrobras. E a gente tem certeza que isso acontece em todos os níveis. Recentemente teve um escândalo de uma rede de fast food que pagou milhões para uma liberação de um registro sanitário, né? Que ficaria mais barato ela fazer aquilo que ela precisava fazer, mas a sua imagem seria tocada e ela quis encobrir isso pagando uma propina milionária. Então, a raiz da corrupção está na perniciosa relação do Estado com os interesses privados, que são muito poderosos, né? E esses interesses privatizam o Estado nas políticas que realizam e pagam para isso uma quantia
que é, do ponto de vista da magnitude, bem menor do que aquilo que eles conseguem de vantagem, de lucratividade nesse setor, né? Como a gente pode ver, a corrupção direta e indireta, né? O que é um setor como o agronegócio, por exemplo, financiar uma bancada e depois definir a política agrícola, ou um setor como a medicina privada de grupo, depois definir quais são as vantagens que esse próprio setor vai ter. Então isso, ainda que você, do ponto de vista da legislação vigente, seja absolutamente legal, né, é absolutamente corruptor do caráter público do Estado, né? É lógico que existem valores também aí envolvidos, né? Nós não desprezamos essa dimensão de valores, a dimensão educativa, mas há uma hipocrisia nisso, né? Naquele discurso que vai dizer aquilo que acontece na cúpula também acontece até na base da sociedade, quando você, né, tenta burlar uma multa que recebe. É uma perversidade, né? Quer dizer, a população está reagindo de uma forma que culturalmente é aceita, até porque tem isso estruturado no Brasil com uma cultura estabelecida por poderosos interesses que lucram muito, que não é livrar de uma multa, não é uma coisa, né? Então, nós não podemos reduzir isso à dimensão valorativa e moral. Tem que ir na questão sistêmica, porque é aí que está a raiz do problema. Mauro, para fechar, por que a população não precisaria ter medo do comunismo? Os trabalhadores nada têm a temer disso, né? Quer dizer, uma proposta... Eu gosto muito de um poema do Brecht, que o Brecht, ao falar de um outro tema, diz: é uma coisa muito simples, né? Dificílima de ser feita, mas é simples. No fundo, a proposta comunista, a proposta socialista, se fundamenta na premissa de que, porque somos todos seres humanos, devemos ter todos os recursos necessários para produzir coletivamente nossa vida e decidir coletivamente o que fazer com os produtos do nosso trabalho. Então, dito dessa maneira, por que a maioria da população e os trabalhadores temeriam uma forma que colocasse ao seu dispor os meios necessários à vida e criasse formas coletivas de existência? Isso é muito próximo do que é o ser social, né? É assim que a gente vive a maior parte da nossa vida, né? Nas relações de família, nas relações de parentesco, nas relações grupais mais imediatas. A sociedade, quando passa por uma dimensão maior, é cindida por interesses antagônicos, né, que concentra a maior parte da riqueza numa menor parte da sociedade. É isso que os socialistas querem evitar. Quem teme os socialistas são aqueles que hoje concentram essa riqueza e se beneficiam ideologicamente de uma visão de que isso é natural e que não há outra forma de controlar a existência social a não ser sobre essa sociabilidade do capital, da mercadoria, né? É natural que eles vendam, né, ideologicamente a proposta socialista como o fim do mundo, porque é na verdade o fim do seu mundo, né, do mundo do capital. Por isso, aqueles que são os banqueiros, os grandes detentores dos meios de comunicação, os monopólios da indústria, do comércio, né? Esses têm que ter medo mesmo do socialismo e do comunismo. Os trabalhadores só têm a ganhar com uma sociedade mais humana e que pode nos colocar diante do futuro com uma perspectiva muito melhor do que aquela que hoje o capitalismo nos oferece.